É um grande privilégio, motivo de grande alegria estar com vocês aqui nesta noite, ministrando uma palavra para casais e também para toda a família. Sabemos que é um grande desafio, né? Toda vez que nós subimos no altar, dá aquele friozinho na barriga, e ministrar a dois, eu acho que me deixa um pouco mais nervoso. Mas de fato eu confio na minha esposa que está ao meu lado, uma mulher sábia, uma mulher de Deus e uma mulher que tem uma palavra abençoada. Eu quero... E nós observamos, né, vários casais que sobe, ministra, né? E é muito engraçado às vezes, né? Mas espero que o Senhor fale de maneira especial ao coração de cada um, que eu creio que Deus quer falar conosco através de tua palavra. Amém? Fala uma boa noite aí, meu amor. Paz do Senhor, igreja. Eu sei que hoje isso aqui vai ser hilário, gente. Eu falei pra ele, vamos combinar uma coisa. Vamos falar sério. Hoje nós vamos falar sério. Ai, porque o Jé brinca demais, gente. Nossa, eu falo, meu Deus do céu, é o jeito dele, né? Cada um de nós temos uma forma de ministrar a palavra de Deus. Uns às vezes mais extrovertido, outros às vezes mais sério, que é o meu caso. Mas assim, eu creio que o Senhor nos uniu. E essa unidade, queridos, que o Senhor trouxe, você pode muitas das vezes pensar, nós somos tão diferentes dentro do casamento, mas é assim que o Senhor une, porque um completa o outro, amém? Dentro do casamento, dentro da família, e às vezes nós podemos pensar isso, e nós somos pessoas totalmente diferentes, em tudo, mas ao longo do tempo, amados, vivendo juntos, nós aprendemos um a entender o outro, um a saber do outro quais são suas qualidades, muitas das vezes quais são os seus defeitos, quais os pontos a ser melhorado. Isso, o que é isso? É à medida que nós vamos vivendo junto. Talvez o começo do casamento não seja tão fácil, porque o meu não foi, eu não sei o seu. Mas a convivência vai nos transformando a cada dia, para que a gente viva esse casamento de uma forma alegre, abençoada e de uma forma diferente. Amém? Só um minutinho. Eu quero falar algo que eu tenho no meu coração antes de iniciar a palavra. Eu quero que você olhe para essa pessoa que está ao seu lado, né, o seu esposo ou sua esposa, você que é casado. Eu quero que você entenda algo, que Deus não une pessoas, mas Deus une propósitos. Quando eu olhava para Jaqueline, eu sempre observo ela, e às vezes, né, eu falava, nossa, mas não tem nada a ver. Quando eu conheci a Jaqueline, totalmente diferente, brigas, intrigas, nenhum tinha Deus na sua vida. E eu vou falar, foi muito, mas muito difícil, né? Sem Jesus, muitas lutas, muitas dificuldades, eu tentava largar de um lado e ela me amarrava de outro, e assim, vai, eu aprontava, e aí fomos vivendo, e aí conhecemos Jesus, mas mesmo assim, né, fala, meu Deus, o que o Senhor tem? E hoje eu posso falar claramente que Deus não nos uniu apenas por nada, mas que Deus tem um grande propósito, porque as nossas diferenças hoje se completam, as nossas diferenças nos levam para um novo caminho, para uma nova vontade, não do homem, mas para a vontade de Deus. Se nós fôssemos iguais, talvez não encaixaria. Na linguagem jovem, não chiparia, não daria certo.
mas Deus não une pessoas e une propósito. Então essa pessoa que está do seu lado é um propósito de Deus para a sua vida. Deus colocou, Deus estabeleceu. Você apenas precisa entender aonde o Senhor quer levar vocês como casal. E eu, jovem, Deus está preparando o seu propósito. Mas você já nasceu num lar que Deus estabeleceu como propósito. Então você que é solteiro, não se desespere, porque você irá ficar muito mais tempo casado do que solteiro. Então você não precisa ter pressa, não precisa acelerar o processo. Calma, eu já vou fazer bodas de prata com a Jaqueline. Brincadeira. Brincadeira, mas nós temos uma boa experiência aí, mais de 13 anos aí de casado. 15, né, bem? Mais de 13, porque eu não contando com o namoro, fala 15. dá um total de 15. Pesquisa se é prata, Né? não é, gente? E você sabe o que é interessante? Nós somos um casal jovens, né? Temos aí 35 anos. E nós, na nossa igreja, no nosso ministério, ao longo da nossa caminhada, de nossa experiência, é tão legal você sentar à mesa e aconselhar casais mais velhos que você. Casais de 50, 55, 60, e nós lá aconselhando. Mas isso é uma sabedoria que não vem do homem, mas que vem da parte de Deus. E aí nós vamos entendendo que realmente Deus tem um propósito, para que nós, unidos, juntos, possamos junto ajudar pessoas e ajudar famílias a entender também o propósito de Deus para a vida delas. Amém? Jaqueline vai ler um texto da Bíblia, né, um texto base, para que nós possamos iniciar a nossa mensagem dessa noite. Amém, amados? Quando o Giovanni veio aqui falar de finanças, eu falei, pronto, vai pregar nossa palavra. Meu Deus do céu. Mas, na verdade, o que o Senhor tem para nós é no mesmo texto que ele leu. E se nós tivéssemos, queridos, que dar um tema para essa noite, o tema é: o seu interior é joia preciosa. Nós precisamos entender quão é importante nós cuidarmos do nosso coração, dos nossos sentimentos. Quando o Senhor me deu essa palavra para ministrar e nós juntos preparamos algo, eu comecei a pesquisar o que é uma joia. E aqui eu escrevi algumas coisas antes que a gente entre na palavra de Deus, que a joia, ela simboliza beleza, ela simboliza pureza, ela simboliza transparência, brilho e luz. E eu quero falar para você que é mulher que está aqui nessa noite, esses valores estão dentro do seu lar. Sabe por quê? Porque esses valores estão dentro de você. Então nós precisamos entender que uma joia, ela precisa ser lapidada, uma joia, ela precisa ser cuidada. Então, o porquê desse tema, o seu interior é joia preciosa? Porque é de dentro para fora, amados, que nós somos transformados. É de dentro para fora, e o texto vai dizer isso no livro de 1 Pedro, capítulo de número 3, a partir do verso 1. Ele vai falar um pouco conosco a respeito disso, amém? 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 1. A minha versão começa a dizer assim, nós vamos ler até o 8. Então diz assim: do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavra, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim também que costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor.
Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não deres lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Amém? Versículo 8. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente. Sejam misericordiosos e humildes. Amados, esse tema ele fala, o seu interior é joia preciosa. Eu vou estar falando um pouco para as mulheres e meu esposo vai estar falando um pouco para os homens. E a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que o Senhor está nos ensinando algo da parte de Deus. Pedro está falando conosco. E ele fala que a nossa beleza, queridas, não está no arrumar de um cabelo. Não está numa joia, não está num colar que nem esse, num brinco. Nós gostamos, né? Porque nós queremos estar bem apresentadas mesmo. E nós temos sim que nos arrumar. Mas ele começa a nos dizer aqui que não é essa beleza que chama a atenção de Deus. Não é essa. A beleza que chama a atenção de Deus é uma beleza interior. É uma beleza que vem de dentro para fora. Nós lemos a Bíblia diz que é uma beleza no espírito dócil, no espírito manso, no espírito submisso. Então nós precisamos cuidar do nosso interior, amados. Muito mais do que aquilo que as pessoas olham fora. Vocês estão me vendo aqui todos olhando para nós. E vocês estão vendo algo que é aparente. Mas o Senhor enxerga aquilo que não é aparente. O Senhor enxerga em mim não só isso que está por fora, mas Ele quer enxergar em mim um coração dócil, um coração amoroso, um coração submisso, voltado para dentro da família. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Que eu e você seja realmente essas mulheres, amém? Amém. Toda joia precisa brilhar. Toda joia precisa de cuidado. E quando você entende que a tua esposa é uma joia preciosa, você começa a entender que ela é especial para você. Você começa a entender que ela tem muito valor. Você começa a entender que ela foi a maior preciosidade que Deus te deu. E eu quero dar alguns conselhos para você, homem, nesta noite. E o primeiro conselho é: tenha sabedoria para tratar sua esposa com honra. Aqui em 1 de Pedro 3,7 diz: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não seja interrompida as suas orações. Muitos homens não têm sabedoria no trato, no cuidado com a sua esposa. Não honra a sua esposa. E se você não honra, se você não trata, se você não cuida, as suas orações é interrompida. Deus não ouve a sua oração. Então, se você é um marido cavalão, que não tem educação, a sua mulher fala um A, você já responde com grosseria, não deixa ela se explicar, desabafar, você não está tratando com respeito e com honra. Toda mulher, ela é a parte mais frágil, diz a palavra do Senhor. Não é eu, Jefferson, que estou dizendo, mas a mulher é mais frágil, é mais emotiva, o homem é mais razão. Então nós, homens, precisamos ter a sabedoria no trato, no cuidado. Mas se você diz: eu não tenho sabedoria, Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus,
que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. Então não existe mais desculpas. Eu não consigo ter sabedoria. Você é um homem de Deus? Amém? Tem um homem de Deus aqui? Fala assim, eu sou um homem de Deus. Então você vai pedir para Deus sabedoria, e Ele vai dar livremente para você saber, entender e compreender de que forma você tem que tratar a sua esposa. Porque quando você aprender o trato, a atenção, o carinho, você vai fazer ela brilhar. E quando você fizer a tua esposa brilhar, você também vai brilhar. Amém? Então entenda que sabedoria num relacionamento e honra é fundamental. Porque quando o casal brilhar, ninguém vai segurar. Amém? Estou brilhando, viu, gente? Muito. Amém? E o primeiro ponto que eu quero falar para vocês está no texto, e eu anotei aqui, diz assim: aquelas que não têm marido convertido, ele será ganho através do quê, amadas? Através do seu testemunho. A Bíblia diz aqui, do mesmo modo, mulheres, que nós devemos ser o quê? Sujeite-se em cada um ao seu marido, a fim de que, se ele não conhece a palavra de Deus, seja ganho sem palavras. E aí continua, pelo procedimento de sua mulher. Amados, quantas mulheres frequentam a igreja e não tem o seu esposo ao seu lado? Quantas mulheres vêm para a igreja, talvez você está aqui como hoje, num culto, e seu esposo não frequenta a igreja. Mas a igreja lá dentro do seu lar é você, sabia disso? Pedro está dizendo aqui, se você não tem marido convertido, aquele que não conhece a palavra de Deus, ele vai ser ganho pelo seu testemunho. Ele vai ser ganho pela sua conduta, ele vai ser ganho pela sua vida. Mas muitas das vezes, o que acontece conosco? Viemos num culto como esse, ou em qualquer outro culto, recebemos a palavra, e o esposo ficou em casa. E de repente, se você chega lá, tem alguma coisa fora do lugar, tem uma louça, tem uma roupa, não sei o que é. Estou dando alguns exemplos. E você já chega estourando, falando, meu Deus, mas essa casa nunca ficou organizada. Mas eu saí para ir para a igreja, você não presta nem para lavar uma louça. Como que esse marido vai reagir? Primeira coisa que ele vai perguntar: que igreja que você está indo? Que igreja é essa? Você estava na igreja? Você tem certeza? Você foi na igreja? Isso quando, muitas das vezes, amados, eles nos criticam. Mas, irmã, que isso? Irmã, você acabou de chegar de um culto. É assim ou não é? Eu estou mentindo? É assim, queridas. Então, nós vamos ganhar a nossa família, o nosso cônjuge, é Pedro que está dizendo. É através do nosso testemunho. É através das nossas ações. Aquela que não tem marido convertido, ele vai ser ganho sem palavras. É através das nossas ações. E da mesma forma o homem, aqui está atribuindo a mulher. Mas também o homem pode ser assim, queridos. Então o Senhor está nos ensinando nessa noite de que forma proceder dentro de um casamento. Então, peraí. Se o meu marido não é convertido, se o meu marido não conhece a palavra de Deus, eu preciso orar, eu preciso clamar, mas não só isso. Eu preciso mostrar através das minhas atitudes. O que vai fazer diferença não só no nosso casamento, mas por onde a gente passar, amados, é a forma que a gente lidar com esse mundo que está lá fora. De que forma nós estamos andando? De que forma nós estamos passando para outras pessoas que nós somos pessoas que conhecem a verdade da palavra de Deus? Amém? O que as pessoas têm enxergado em nós? O que as pessoas têm visto em nós? Será que quando nós saímos aqui dessas quatro paredes, as pessoas conseguem ver e falar, não, esse casal é um casal de Deus? Esse casal realmente transmite a presença de Deus pelas atitudes, por aquilo que eles fazem? Então a primeira coisa é isso que eu entendo nesse texto. Ele está nos dando uma alerta, para que a gente possa realmente fazer conforme a Bíblia nos ensina.
Amém? Se você está aqui nessa noite e você não tem marido convertido, querido, e você é casada, a Bíblia está nos dizendo, ganha esse homem sem palavra, não é por muito falar. Não é ficar falando na orelha dele, você precisa ir para a igreja, você precisa fazer isso, você precisa fazer. Fica chato. Fica gastante, fica chato. Busque você e faça a diferença lá. Busque você e faça a diferença no seu lar. Não é pelo muito falar, mas é pelas suas ações, amém? É pelas suas ações que esse homem vai se converter. Homem, é pelas suas ações que essa mulher vai se achegar a Deus. É eu que estou dizendo, a Bíblia que está falando. É Pedro que está dizendo. É sem palavra, mas é com atitude. Amém? Eu quero falar de mais alguns conselhos sobre sabedoria, ainda no ponto 1. Maridos, sejam atenciosos com a sua esposa. Atenção é algo muito importante. O diálogo, parar para ouvir a tua esposa. Nós sabemos que a rotina, o dia a dia é muito corrido, mas as mulheres precisam desabafar, precisa falar. De vez em quando eu paro para ouvir a Jaqueline lá no quarto, olha que bênção de Deus. Mas depois de uma boa conversa, como o relacionamento fica melhor. E a mulher é muito emotiva e ela precisa desabafar. Às vezes ela fala. Ela fala. A Jaqueline diz, eu tenho que falar é para você. Meu amor, estou aqui para te ouvir. Fala mais. E muitos homens não têm essa iniciativa de parar e ouvir. Prefere ficar na frente da televisão, prefere fazer qualquer outra coisa, mas não para ouvir. Então, quando você para ouvir, e outra, tem que prestar atenção, tem que olhar nos olhos e tem que concordar, tá bom, tá certo, e ainda tem que opinar. Meu amor, eu fazeria dessa forma. Não, mas eu quero fazer assim. Amém, então vai dar certo. Ou seja, as mulheres, ela precisa de um ouvido. As mulheres precisam de atenção. As mulheres precisam do trato, do carinho. Então, nós como homens, precisamos entender que uma boa conversa muda a nossa história como casal, como relacionamento, e nós precisamos dessa atenção. E muitos homens não têm essa paciência. E isso muda a história de uma família. E quando seus filhos observam que há uma tensão de duas partes ali no casal, no relacionamento, nós passamos como casal a ser uma referência, um espelho. De vez em quando eu pego a Jaqueline, dou um beijo nela na frente das crianças, mas não um beijo romântico, mas um beijinho, faço um carinho. Aí o Natan fica todo tímido, a Larissa, mas muita família, muito casal, os filhos só enxergam e só visualizam brigas. E eu faço isso, as crianças ficam totalmente tímidas, mas está vendo um momento de afeto, um momento de carinho, um momento de amor. E isso é muito legal. Ou seja, eu estou mostrando para eles que o meu relacionamento, o meu casamento é muito importante, que eu amo a minha esposa. E eles vão crescer enxergando, entendendo que o casamento é bom, que o casamento é maravilhoso, que o casamento é legal, porque hoje o mundo tem na sua mente que o casamento é ruim, para que casar? E já casa pensando em separar. E nós não temos que passar essa visão e esse entendimento. Nós que somos homens e mulheres de Deus, precisamos mostrar para os nossos filhos, para a nossa igreja ali, dentro do nosso lar, que nós somos os pastores, nós somos o líder, e o casamento é bom. O casamento é agradável.
E o casamento ele pode ser perfeito, sim, mostrando as partes boas. Ah, mas eu vou brigar. Então vai lá, fala, com licença, que eu quero ter uma conversa muito séria com a sua mãe ou com seu pai lá no quarto. Não brigue na frente dos teus pais. Eu fui criado... Não brigue na frente dos teus filhos, desculpa. Eu fui criado em um ambiente familiar, né? Minha mãe tinha muita sabedoria, isso eu posso falar. Uma vez, eu vi minha mãe discutindo com meu pai, e nessa discussão ele pegou a mala para ir embora. Uma vez só, mas só fingiu, depois voltou ali, não deu em nada. Mas minha mãe, toda vez que queria ter uma boa conversa com meu pai, ela entrava no quarto e nós, filhos, não participávamos dessa conversa, desse diálogo, dessa briga. E era uma briga muito moderada, né? Mas quando eu conheci a Jaqueline, não tinha moderação. Nós brigávamos totalmente diferente. Ela brigava comigo. E eu falava, não tinha moderação na briga. Meu gente, Deus. Me perdoa, porque eu não conhecia a palavra de Deus. Ela não conhecia Jesus. A família dela não conhecia Jesus. Mas a minha também não, mas a minha era diferente. Mas não estou julgando. Família calma, né? Mas a Jaqueline gostava de fazer um barraco, viu? Gostava. E quando nós brigávamos, eu já falei isso aqui. Isso é importante, amor, para mostrar que Deus nos mudou. E minha tia é uma grande prova no começo do nosso relacionamento, né? Que nos casaram. Minha tia ali, a cabelinho, a bênção de Deus. Ela vinha separar as brigas de casa. E a Jaqueline, não, todo mundo tem que saber quem você é. E falava para os vizinhos, chamava os parentes, e soltava a baiana ali. E eu, meu Deus do céu. E aí os vizinhos não podiam nem olhar. Ah, o que você está olhando aí, seu fofoqueiro? Mentira, gente, eu não fazia isso, não. Não olhava na cara de nem o vizinho. Mas hoje, nós colocamos Deus dentro do nosso relacionamento. E um lar que tinha muita briga, muita intriga, muita falta de testemunhos bons. Quando nós conhecemos Jesus, passamos pelo encontro. Começou a vir um brilho dentro do meu lar, da minha casa. E a Jaqueline já saía na rua com um sorriso no rosto. Paz do Senhor, vizinho. Gente, eu morei naquela rua quase 7 anos. Mas o tempo que nós fomos para aquele lugar, nossa, que vergonha. Eu falo assim, né? Esses dias eu ministrei lá no Florença e falei, queridos, nosso passado, ele serve somente para que eu e você se lembrem de onde o Senhor nos tirou, né? Mas era algo terrível mesmo. Porque, gente, quem que não gosta de ver um barraco? Qual vizinho que não gosta? Então eu ficava brava, que os vizinhos ficavam na janela, no portão, mas eu gostava, mas não adiantava ficar brava, dava barraco, brigava. E eu fazia questão de gritar, abrir a janela, porque na minha cabeça, sem sabedoria, sem Deus, o que eu pensava? Ele sai na rua sorrindo, amigo de todo mundo. E chegava em casa, nós tínhamos problema, e eu pensava, não, eu tenho que mostrar para essa galera aí quem que ele é. Essa rua aqui tem que saber quem é ele. E aí era assim que eu fazia. Mas mal eu sabia que eu estava envergonhando a mim mesma. Porque eu fazia questão de gritar, você não é esse santo, não, e por aí vai, gente. É coisa terrível. E eu não gostava de nenhum vizinho daquele lugar. Mas quem provocava as brigas, o barraco, era eu. Mas eu me lembro que assim que nós nos convertemos e passamos pelo encontro, e começou a ter célula na minha casa, aquele ambiente mudou. Já não tinha mais briga, agora tinha louvor. E de repente a presença do Senhor foi entrando dentro do meu lar. E eu fui até gostando dos vizinhos. Porque muitas das vezes a gente acha que o problema está no outro. Mas na verdade, queridos, o problema estava em mim. Não estava neles. E ali o Evangelho entrou dentro do meu lar. E realmente o Senhor foi nos transformando. A cada dia. A cada dia. E tem nos transformado. Isso que o Jé falou, nós temos desenvolvido isso. Esse hábito de não brigar na frente das crianças. De não discutir.
de realmente as nossas indiferenças, eles não precisam saber. Mostrar para eles que apesar das nossas indiferenças, o casamento é bom. É bom constituir família. É bom estar num lar de paz, sim ou não? É bom. Então isso tem nos feito refletir ao longo dos anos e pensar, não, o nosso casamento ele pode ser melhorado. Mas para isso depende de nós dois, depende de mim, depende de você. Eu faço a minha parte, você também faz a sua parte, amém? E assim nós vamos nos unindo, queridos, para cada dia melhorar. A nossa vontade tem que ser de melhorar a cada dia, não retroceder, não voltar às velhas práticas, não, mas continuar buscando melhor a cada dia, porque nós podemos melhorar, amém? Nós podemos. Talvez você está aqui e fale, mas eu não mudo, eu não consigo, meu marido é assim, não tem condições. Tem sim, porque eu sou prova viva de uma mudança que Deus trouxe para dentro do meu lar. O dia que eu entendi que havia valores em Deus que eu não conhecia, que havia coisas em Deus, amados, que eu não tinha experimentado e nem provado. Então, eu agia com a força do meu braço, naquilo que eu achava ser o certo, tentando amenizar uma situação, só que essa situação só piorava. Mas o dia que eu conheci a palavra de Deus, eu decidi mudar e entender que quando nós estamos vivendo no propósito do Senhor, Ele vai nos lapidando a cada dia, amém? É Ele que nos transforma. E o segundo ponto aqui fala, o que eu já disse um pouco, que o que traz beleza a nós, não é os enfeites, não é cabelo, não é roupa, não é unha. O verso 4 ele diz assim, ao contrário, está no ser interior, que ele não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que é de grande valor para Deus, queridos, é o nosso interior, um espírito dócil, é o que a palavra está dizendo, tranquilo. E naquele tempo eu não tinha nada disso, nada de tranquilidade, doçura muito menos. Muito menos. Mas eu fui aprendendo com Cristo isso. E o Senhor foi me lapidando, foi me transformando, tem me transformado. E eu tenho visto que através da nossa vida o Senhor tem alcançado outras famílias, tem alcançado outras pessoas. Eu estava aqui me recordando de uma célula que eu fiz essa semana. E às vezes nós saímos para ministrar a palavra, mas chegamos no ambiente, quem são ministrados somos nós. E ali naquela célula, realmente, aquele homem, ele é o mais velho da igreja. E ele falava assim, meu Deus, como pode um casal tão novo estar à frente de uma igreja? Os convidados que estavam lá. Eu fui nessa célula. E aí ele falava, mas você sabia que lá é tão legal, lá é bacana, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A pessoa mais velha que tem naquela igreja sou eu, a única cabeça branca que tem lá sou eu. Ele falava para aqueles convidados. E eu falava assim, sabe Rocha, o apelido dele é Rocha, nem sei o nome dele. Falava, sabe Rocha, na verdade, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, o Senhor nos levanta independente da idade. Porque quando o Senhor tem um propósito na tua vida, querido, na tua casa, na tua família, pode talvez você esquecer dos propósitos de Deus, mas Ele não esquece. O que tem nos fortalecido é a sabedoria que Deus tem nos dado. Eu já disse quantas vezes nós aconselhamos casais com mais tempo de casamento que nós. E ali ele falava aquilo. E aqueles convidados, amados, daquela célula eram pessoas que têm um histórico, mas eu creio que eles já são curados de grandes enfermidades físicas. Grandes enfermidades, debilidade para falar, para andar. Um deles sofreu um AVC, a irmã esquizofrênica, o irmão, 3 irmãos, morando sozinho numa casa. O melhor tem 2 pontes de safena no coração. O melhor dos irmãos. E um histórico difícil. E quando eu cheguei naquele lugar, aquele homem com muita dificuldade, o André disse para mim, sabe, o médico me deu 8 dias de vida e eu já estou viva há 9 anos. E ele tocava todo tipo de instrumento. E começamos a falar da palavra de Deus e eu comecei a chorar, porque eu olhei para a vida daquele homem e falei, ele é um milagre.
E nós fomos anotar nossos pedidos e ali falar com ele, ele se aliançou. E ele falou, o meu desejo é voltar a tocar. Só que o AVC deu uma debilidade do lado esquerdo. E o lado esquerdo dele é um pouco paralisado. Eu falei, filho, Deus é Deus que opera maravilhas e milagres. O médico te deu 8 dias, mas o Senhor já te permaneceu aqui nessa terra vivo 9 anos. E daqui para frente o Senhor vai trazendo cura atrás de cura sobre a sua vida. Você crê? Ele falou, creio. E com muita dificuldade, o Rocha disse, eu vou levar eles para a igreja. A célula foi segunda-feira. Eu falei, amém. Eu confesso para vocês, queridos, que eu não gerei muita expectativa, ou talvez eu falei amém, mas não esperasse que eles chegassem no culto. E ontem eles estavam lá, de cadeira de roda, de muleta, e chegaram para o culto com alegria. O que é isso senão o poder de Deus na nossa vida? O poder de Deus quando realmente nós decidimos sair para fazer algo para Deus. Mas já que o que tem a ver isso com a palavra? Tudo. Porque o Senhor nos uniu debaixo de um propósito. E esse propósito é para tocar gerações, é para tocar pessoas, amém? Deus te separou para tocar vidas. Deus te separou para tocar pessoas. Deus te separou para tocar famílias. E naquele dia eu ministrei a palavra, mas eu saí dali agraciada por ver o que o Senhor continua fazendo na vida de pessoas. Por ver o que Deus tem feito. Então a nossa beleza, mulher, não está naquilo que está fora, mas é aquilo que está aqui, ó. Como está seu coração hoje? Como que você tem cuidado dos seus sentimentos? De que forma você tem cuidado dos seus sentimentos? Amadas, nós precisamos blindar as nossas emoções a todo tempo, porque nós ouvimos coisas de todos os jeitos e de todas as formas, sim ou não? E nós precisamos ter um filtro nos nossos ouvidos e entender que quem vai ditar e falar quem nós somos é Deus, não são pessoas, porque Ele realmente nos conhece por dentro. As pessoas nos veem por fora, mas o Senhor nos vê por dentro. E é isso que Ele quer, que você se conheça a cada dia e entenda que há um propósito sobre a sua vida, amém? Amém. Um fator fundamental para a nossa família, eu creio, foi a célula de aliança. Porque depois que nós passamos pelo encontro, abrimos o nosso lar e a palavra de Deus passou a ser ministrada dentro da nossa casa. Toda semana, né, apesar do início ali de adaptação, né, algumas discussões, mas depois que a palavra de Deus era ministrada dentro do nosso lar, vinha uma paz que nos dava sabedoria, nos dava um entendimento de que cada dia mais estávamos num propósito certo. E aí Deus foi começando a fazer grandes milagres, né? Chegou um irmão, né, estava com o casamento totalmente destruído e ele chegou muito alcoolizado na célula dizendo, eu quero a restauração do meu casamento. Tá bom, vamos orar. Começamos a orar. E aí ele tomou posse da fé, né, que o casamento dele já estava restaurado. E aí ele foi bater lá na porta da ex-mulher. E ele começou a declarar, eu só saio daqui com a minha vitória. Eu só saio daqui com a minha vitória. Ainda bêbado, mas a fé, existe uma fé dentro desse homem. E Deus foi lá, a mulher saiu, falou, tá bom, vou te perdoar, vou voltar com você. E o casamento dele foi restaurado. Então eu quero te dizer que Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar sim o nosso casamento. Você talvez tenha dentro da sua mente, será que essa pessoa é certa que está ao meu lado? Será que Deus não fez coisa errada? Será que eu não tomei a decisão errada? Não. A única coisa que está errado é que você não está colocando Deus no seu casamento. Se você não colocar Deus no seu casamento, você não vai entender o propósito para que Deus uniu vocês. Então coloque primeiro Deus dentro do teu lar. Segundo, dentro do seu casamento. E a tua história, a história da tua família será mudada. Amém? E deixa eu dar mais um conselho aqui. Amados, um conselho fundamental. A sua esposa, ela não se arruma para outra mulher.
mas ela se arruma para você. Muitos homens nem olham para sua mulher. E ela vai lá no culto, dentro da sua casa, se arrumando para ir no culto, e você acha, ela está se arrumando para competir com a outra. Não, a sua mulher se arruma para você, homem. Amém? E homem, você se arruma para sua mulher. Quando a Jaqueline veio com esse look, eu falei, uau! Tá gata, tá linda, é nóis. E de fato é isso. Elogie, fala, você está bonita, você é linda. Elogie. A mulher, ela é conquistada, e eu vou dar essa para você de graça, pelo ouvido. Fala, você é gata, você é linda, você é perfeita. Fale aquilo que a sua esposa goste de ouvir. Elogie sim. Isso é muito importante. Mais um conselho para mim acabar meu ponto 1. Seguinte, homem, você também. Eu tô que nem mulher falando mais que você. Tô vendo, mas eu já tô indo pro 3. Mas o último é rápido. O meu já tá no 3. Mais um conselho, marido, entenda uma coisa. Você é o homem, é o cabeça, e você é o supridor do seu lar. Muitos homens estão jogando a responsabilidade financeira para a sua esposa. Não é sua, tenha sabedoria. Eu fui aconselhar um casal, nós fomos, e o casal, qualquer briguinha, eu comprei isso, eu fiz aquilo, eu faço isso. Falei, meu irmão, vem cá, é responsabilidade sua, é do homem, é do cabeça, não jogue essa responsabilidade. Quando você brigar, abole essas palavras da sua boca, porque Deus te colocou o cabeça aqui. Então a responsabilidade financeira é sua mulher é apenas ajudadora. E muitos homens têm jogado essa responsabilidade, ou fica cobrando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Se a sua esposa te ajudar, dá um like para ela, beleza, mas se ela não te ajudar, responsabilidade é tua. Entenda isso, mas a tua mulher vai ter sabedoria e vai chegar junto, se precisar e tiver necessidade. Amém? Amém, glória a Deus. E o interessante, amados, que quando nós paramos com esse casal, e os dois trabalham fora, para mim já ir para o ponto 3 e encerrar. E na verdade, quando nós paramos ali para ouvir, e aquele homem na frente da esposa começou a jogar na cara dela tantas coisas. Mas isso aqui eu que montei, isso aqui eu que comprei, isso aqui eu que fiz, isso aqui eu que... E nós ali ouvindo. Aí depois foi ela. Então, mas espera aí, eu te dei isso, eu te dei aquilo, aqui, né? Isso aqui não é só seu, não. Eu também, uma divisão dentro do casamento. Uma guerra dentro do casamento. Que eu olhei para aquilo e quando já tomou essa atitude de falar isso para ele, porque ele teve que usar de autoridade para aquele moço parar de falar aquilo, porque realmente é isso. A responsabilidade é do homem. O Giovanni falou, hoje nós vivemos em um tempo onde a mulher também trabalha. E ela é ajudadora. Mas a responsabilidade de suprir a casa não é da mulher, não, queridos, é sua mesmo. E ali, quanto tempo nós ficamos ali aconselhando aquele casal, falando. Isso não é só na parte financeira. Porque o casamento, quando entra a divisão, não é só na parte financeira. É num todo. É no relacionamento, até com os filhos, se separar. Falou, se a gente separar, eu levo minha filha. É engraçado, né? Você que vai levar? Falei, você pensa, né? Geralmente os filhos ficam com a mãe. Não, mas o cara pensa assim, eu tenho mais condições, a criança vai comigo. Olha a cabeça. Então, nós precisamos entender e aprender a verdade da palavra de Deus, que quando nós nos unimos, o Senhor faz coisas extraordinárias na nossa casa. Na nossa família, o poder da unidade nos transforma. Esse texto está falando de uma unidade, de uma mulher que realmente é transformada de dentro para fora, de um homem que trata essa mulher com zelo, de um homem que precisa ter cuidado com essa mulher, para que os dois possam se unir debaixo de um mesmo propósito, amém? Não tem como um andar para a direita e o outro andar para a esquerda. E nós entendemos que quando a unidade nos toca, querido,
Coisas extraordinárias acontecem na nossa vida. Quando estamos alinhados, debaixo de uma mesma visão, de um mesmo propósito, nós vamos conquistar isso junto, e realmente nós conquistamos. Nós vamos fazer isso junto, e realmente aquilo acontece, porque existe uma unidade, porque realmente o casal se entende. Os maiores problemas, às vezes, dentro do casamento é nessa hora. Ninguém quer conversar, porque ninguém quer dar o braço a torcer. Não quer se unir, tá bom demais. Mas, filha, quanto que você ganha? Não interessa quanto que eu ganho, eu pago minhas coisas. Mas, filha, eu não sei quanto que você ganha. Ah, não importa, eu trabalho para mim. Há muitas mulheres que fazem isso, para ter minhas coisas. Eu falo porque eu já fui assim, a não ser que seja só eu. Eu já fui assim. E eu trabalhava, e ele falava para mim, você pode pagar uma conta? Não. Você pode fazer tal coisa? Não. Você pode... Ah, não posso. Eu tenho que pagar o sapato, a bolsa, a conta que eu fiz ali da irmã, e assim ia. Eu nunca podia ajudar em nada. Porque o dinheiro era meu. Eu não tinha esse entendimento que era nosso. Eu pensava que era meu. E aquilo foi gerando crise, sim, dentro do nosso casamento, da nossa família. Mas o Senhor teve que me ensinar. E Ele tirou o meu. E eu comecei a depender só do dele. Não tinha mais o meu. Aí era só o dele. Porque o Senhor teve que me ensinar. Peraí, vocês são um. Agora eu não tenho o seu, eu tenho o dele. E aí? Falei, agora eu tenho que me submeter, né? Eu tenho que fazer conforme as finanças da minha casa dá. E eu aprendi, amados. Eu tive que aprender. Mas eu tive que ficar sem a minha estabilidade financeira para me aprender. Eu tive que ficar sem, para me entender o que era a unidade. Nessa área, também nessa área. Então, o último ponto aqui fala que nós temos que ser submissa. Entenda qual é a sua missão, porque realmente você é uma mulher ajudadora. O verso 6 diz isso. O verso 6, ele fala assim, que se como Sara obedecia a Abraão e o chamava de Senhor, delas vocês são filhas, se praticarem o bem e não deres lugar ao medo. Chama o grupo. O grupo pode vir, por favor. Gente, fui surpreendida agora. Bem, o grupo pode vir. Então, ele até me perdi. Então, essa mulher, as mulheres daquele tempo, Sara, ai que coisa linda, chamava Abraão de Senhor. O meu Senhor. É a mesma coisa olhar e falar, nossa, o meu Senhor, tão jovem, o meu Senhor. Mas por quê? Porque existe uma submissão. Eu entendo, eu obedeço esse homem a ponto de eu me submeter e chamar ele de Senhor. E hoje entender que a unidade tocou a minha casa. Nós temos caminhado debaixo disso. Por quê? Porque nós entendemos o que a palavra de Deus diz. Amém? Decida caminhar, queridos, debaixo dessa unidade. Porque a unidade, ela tem poder. Amém. E meu último ponto, para finalizar, meu último conselho... a unidade é fundamental para uma família, para um casal. E tem uma frase que eu escrevi, que eu gosto, que diz assim: um homem sozinho vai mais rápido, mas um homem acompanhado, ele vai mais longe. Né? Então é muito importante nós termos a companhia certa, para que nós possamos ir mais longe. Eu quero usar um exemplo de um barco. Se você pôr um barco numa lagoa, num rio, e você remar por um lado e sua esposa por outro, esse barco ele vai ficar rodando, mas não vai para lugar nenhum. Mas quando vocês tomam a decisão, olha, vamos remar todos para a direita, e os dois remam para a direita, esse barco ele passa aí para a direita, constantemente. Vamos remar para a esquerda agora? Vamos. Então, um casal, uma família, tem que ter esse entendimento que precisa caminhar junto, na mesma visão, no mesmo propósito, na mesma direção. Uma família, ela precisa estar unidas com Deus e andar por esse propósito, por esse caminho. E uma família unida, Deus ordena a bênção. Deus estabelece um novo tempo, Deus cuida, Deus abençoa, Deus supre. A unidade numa família, num casal, é fundamental.
A unidade é destinada ao companheirismo, ao cuidado, ao trato. E nós precisamos entender isso. Onde há unidade, na unidade o Senhor ordena a bênção dele. Se você quer hoje, homem, ter a sua oração respondida, quer que sua casa seja abençoada, se una com a sua esposa, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, e Deus irá abençoar de maneira especial. Eu no último culto, eu disse, aqui pela manhã eu ministrei uma palavra, acho que alguns não estavam, e eu quero falar de novo. Às vezes eu estou no meu carro, com as minhas crianças, e com a minha esposa do meu lado, e eu penso assim, né? O que seria de mim se eu não tivesse a minha esposa ao meu lado? O que seria de mim se eu tivesse largado dela naquele tempo que eu não conhecia Jesus? E eu olho para ela assim, olho para minha família, e eu, dentro de mim, eu sou o homem mais feliz. O que seria de mim sem meu bebê, né? E é assim que eu olho para ela, é assim que eu olho para minha família. Como eu amo a minha esposa, como eu amo a minha família, como Deus tem nos abençoado e nos levado para lugares longe. E a cada dia eu tenho entendido a importância da unidade e do propósito de Deus. E eu sou tão feliz hoje. E ela fala assim, eu quero morrer primeiro que você. Eu falo, não, eu quero morrer primeiro que você. Ninguém quer morrer, porque ninguém quer perder, né? E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Amém? Queridos, vamos orar. Vamos pedir para que realmente o Espírito Santo, ele venha tomar os nossos corações nessa noite como família. Família, casal, família, filhos, tudo é família. Se você está aqui, você tem uma família, amém? Eu quero te convidar a orar. Eu quero te convidar a realmente entender que existe um Deus nesse lugar que muda história. Vocês estão diante de um casal, queridos, improvável. Um casal que tinha tudo para não dar certo, um casal que tinha tudo para separar, um casal que tinha tudo para abandonar esse casamento. Pelas diferenças, pelas brigas, pelas dificuldades. Mas aprove a Deus nos unir e falar, não, é vocês que eu quero usar. Talvez você está aqui e está pensando, eu acho que não é essa pessoa. O meu propósito não é com ele, não é com ela. Eu quero te dizer que é sim. E você que é solteiro, ore no seu coração, Senhor. Coloque realmente aquele homem, aquela mulher do meu lado que vai me unir debaixo de um propósito. Para que o nosso propósito ele se cumpra. Amém? Você jovem, guarde o seu coração. Guarde os seus sentimentos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós nos enganamos tanto quando não temos maturidade. E achamos que a primeira paixão é aquele que será o nosso cônjuge. Não é. Passamos por muitas paixões, mas o Senhor quer dar a você um amor. Amém?